Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, todos que acompanham nós aqui ainda nessa sessão, esse é o papel do parlamento, aqui é o lugar de fazer o bom debate. Aqui é o lugar que nós temos o espaço para garantir e fazer a ação mais nobre que qualquer homem público, qualquer cidadão de uma maneira geral, mas principalmente o homem público pode fazer, que é defender as suas convicções, defender as suas ideias, defender aquilo que acredita. O que nós estamos vendo no debate sobre esse projeto da escola sem partido, nessa manhã, escancara a questão de fundo que ficou explicitada aqui por vários que me antecederam e que eu acho que deveria ser assumida, porque é muito claro, todo mundo percebe isso. A questão da escola sem partido é o projeto que está em debate, mas o que mais move é o ódio. O que mais move é a contrariedade. O que mais move é a indignação de perceber que nesse país hoje se pensa. Há um questionamento, não há uma submissão. Por que o Brasil, nos últimos 14 anos, tirando os 2 últimos anos, mas os 14 anteriores, conseguiu mudar para melhor muitos dos seus indicadores econômicos e sociais, principalmente? Porque a população começou a se dar conta e começou a fazer o debate. O pobre começou a perceber que não é justo e que ele não veio no mundo para ser pobre a vida inteira. Ele quer ter acesso a bens que até então eram exclusivos de uma parte da sociedade. Mexeu-se no pensamento brasileiro, e é essa a grande mágoa dos conservadores que não admitem isso. Mas por que diabo foram mexer com a minha empregada doméstica, que agora eu tenho que pagar os direitos trabalhistas e reconhecer que ela tem direito à previdência, que ela tem direito à FGTS, que ela tem direito à indenização? Mas quem que fez isso? Dividiu o país. A humanidade é dividida porque a característica da humanidade é a diversidade que está expressa em cada um de nós. No tamanho, na cor da pele, no pensamento. E é isso que leva o mundo a evoluir, é exatamente a diversidade. O problema é a falta de compreensão e respeito à diferença. Esse é que é o problema. Ninguém dividiu nada, simplesmente se colocou para pensar. E aí, o PT e os partidos aliados ao PT, que é um partido criado a partir da organização dos trabalhadores, essa mágoa é antiga, senhor Najib, essa mágoa é antiga. Desde lá de trás, quando os trabalhadores, por organização própria, foram atrás de construir um partido para sair da submissão que viviam, para dar seu grito de independência e mostrar para esse país e para o mundo que era possível fazer um governo que combatesse desigualdade, que desse mais dignidade à pessoa humana, que aqui, quando Vossa Excelência coloca, quando o senhor, aliás, coloca o princípio da dignidade humana na fundamentação do seu projeto, o que é dignidade humana para o senhor? O que é dignidade humana? Para quem suscita a dignidade humana como um todo? É manutenção da desigualdade? É proibir o pensamento? É proibir o entendimento que eu não tenho que ficar submisso a minha vida inteira e não tenho que permitir ser discriminado por conta da cor da minha pele ou por conta da minha condição social? Isso é dignidade humana. Dignidade humana é você dar a oportunidade para que seja exercido o pensamento na sua ampla pluralidade. Acontece que os professores, até um determinado momento, não questionavam o outro lado da história no nosso país.
Eu sou de uma geração que eu fui educado, eu tenho certeza que uma grande parte das pessoas que estão assistindo, que estão nos vendo, foi educado com a versão, senhor presidente, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, daqueles que ganharam a guerra. Com a versão sobre o descobrimento do Brasil, mas não da invasão do Brasil. Contou-se a história de acordo com seus interesses. A escravidão, então, praticamente não existiu no Brasil. Praticamente não existiu, como não existe o racismo. A negação disso tudo é a dignidade humana. A escola é um lugar do pensamento. É lá que o aluno tem que pensar. E tem que pensar sobre os mais diversos ângulos. E enquanto se pregava apenas um lado da história, não existia questionamento sobre escola sem partido. Que coisa impressionante. Quando começou a ter um outro tipo de questionamento, a dignidade humana. Então, o que me entristece nisso tudo é ver que essa questão é importante, mas não é ela a questão de fundo. A questão de fundo é o ódio. É o ódio a quem fez esse país pensar, a quem dividiu esse país, quem tirou, principalmente os mais humildes, da submissão, da condição de estar fadado a morrer, a nascer e morrer pequeno. Quem fez isso fez uma afronta. Não podia ser desse jeito. Nós ameaçados com esse pensamento, porque ele vai compromete o meu presente, compromete o meu futuro. Os meus filhos não vão poder continuar explorando sem que haja o questionamento do explorado. Isso é muito ruim, porque coloca em risco o poder meu e o poder da minha família, e seja lá de quem for. Esse é o pensamento que impera. E aí eu vejo com muita tristeza isso. Porque isso é exposto... O senhor tem 3 minutos, deputado. Isso é exposto de uma forma odiosa. Isso é exposto de uma forma odiosa. Está carregado de ódio esse debate. Se tivesse realmente preocupado com a condição das crianças na escola, quantos casos nós temos de denúncia aí que aparece, por exemplo, de pedofilia dentro das escolas? Não vejo falar nisso. Está preocupado porque o professor vai falar e aí nós vamos tutelar as crianças como se fosse um bando de idiota. Que bastar o professor falar e eles não vão pensar, eles não têm casa, eles não têm outra referência, eles não vão ter uma outra posição, pelo amor de Deus. Você sabe o que está no fundo disso para mim? Está no fundo, é a percepção, aliás, a certeza de que o discurso que faz o contraditório, ele é muito forte. Lógico, ele faz pensar. É difícil concorrer com esse discurso, realmente é difícil, porque faz pensar para o outro lado. Pega o oprimido lá e faz ele pensar. Meu filho, Deus não quer que você seja oprimido, não. Deus quer o bem para todo mundo. A questão aqui é a mão do homem. E você sabe por que você está sendo oprimido? Porque tem um sistema que te oprime, como oprimiu teu pai, oprimiu teu avô, e você não pode dar continuidade a isso. Esse pensamento é perigoso. Esse é o medo daqueles que têm o ódio ao Lula, ao PT, a não sei o quê. E aí eu quero, para terminar, presidente, abrir aqui um parênteses, porque com relação a essa coisa da escola sem partido, eu vejo que não é um pensamento de todos os deputados, porque não é só os deputados do PT que são contrários, tem deputados de outros partidos do Brasil inteiro, as pessoas de bom senso. As pessoas de bom senso, primeiro porque sabem que o projeto é totalmente inconstitucional. Aliás, para terminar, eu quero ressaltar isso. O projeto teve manifestação do antigo Procurador-Geral da República, pela inconstitucionalidade, do Rodrigo Janot, o voto aqui que foi lembrado pelo deputado Pedro Kemp, do ministro Barroso, né? O Ministério Público Federal, que já se manifestou também pela inconstitucionalidade. Então não tem como. E o seu Najib, que é advogado, sabe que não tem como, não vai para frente. Mas suscita o debate, dá palco, né? Dá palco, dá tribuna, tudo bem, vamos fazer o debate, eu acho que é interessante o debate, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista legal, constitucional, jurisdicional, não vai para frente, não tem como prosperar. Mas eu acho que serve, senhor presidente, para terminar, eu acho que serve para poder mostrar, tirar da toca, mostrar o pensamento segregacionista,
pensamento fascista, o pensamento conservador, o pensamento egoísta, o pensamento retrógrado, daqueles que acham que a dignidade está no meu bem-estar. Que se dane o resto, que se dane os mais humildes, que se dane os mais pobres, que se dane aqueles que não têm oportunidade de ter acesso à universidade, à escola de qualidade, para poder pensar e poder fazer um enfrentamento dentro da democracia e mostrar oposição e resistência a esse pensamento retrógrado. Nós precisamos de liberdade e nós vamos continuar nessa luta defendendo com convicção, porque é isso que transforma a sociedade para melhor. Não atende o anseio de meia dúzia, mas nós vivemos numa democracia, meia dúzia não é a maioria, vai atender com certeza a maioria, o combate à desigualdade, a integração e a elevação da consciência cidadã. Muito obrigado, senhor presidente.